Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes da gente começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora vamos para o Vaticano acompanhar a catequese do Papa Francisco. Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavra do Senhor. A liberdade se realiza na caridade. Acompanhemos. Fratelli e sorelle, buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Questi giorni stiamo parlando sulla libertà della fede, Nestes dias estamos falando sobre a liberdade da fé, ascoltando ouvindo la lettera ai Galati. a carta aos Gálatas, Ma mi è venuto in mente mas me vem em mente quello che Gesù aquilo que Jesus diceva dizia sulla spontaneità sobre a e la libertà del espontaneidade e a liberdade das crianças, como esta criança bambino. Ha avuto la libertà teve a di liberdade de aproximar-se, muoversi come se fosse a casa sua. movimentando-se como se estivesse em sua casa. Ci E dice, Jesus nos diz: anche voi, se non também fate come vocês, bambini, se não se fizerem como crianças, não entrarão no reino dos céus. di avvicinarsi al Signore. Coragem de aproximar-se do Senhor, de estar aberto ao Senhor, não ter medo do Senhor. Io ringrazio questo Agradeço a esta bambino per criança la lezione che ci ha dato a tutti. e pelo ensinamento que nos deu a todos. E que o Senhor Aiuti o ajude sua limitazione, na sua limitação, para o seu crescimento, perché ha fatto para questa que testimonianza deu che este è venuta testemunho da cuore. que I veio bambini do coração. As crianças hanno un traduttore não automatico têm um che tradutor cambia la vita, automático. va avanti. Seguem adiante. Obrigado. L'Apostolo Paolo, con la sua O apóstolo Paulo, com a carta aos Gálatas, um pouco introduz-nos gradualmente na grande novidade da fé, lentamente, seguindo a liberdade da fé. É de fato uma grande novidade, pois não se limita a renovar algum aspecto da vida, mas nos reconduz para aquela vida nova que recebemos no batismo. Nele se derramou sobre nós o maior dom, sermos filhos de Deus. Renascidos em Cristo, passamos de uma religiosidade feita de preceitos, para uma fé viva, que tem o seu centro na comunhão com Deus e com os irmãos, isto é, na caridade. Passamos da escravidão, do medo e do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Falávamos anteriormente sobre a liberdade, não? Procuremos hoje compreender melhor qual é, para o apóstolo, o coração desta liberdade. Paulo afirma
que é tudo, menos um pretexto para a carne. Ou seja, a liberdade não é uma forma libertina de viver segundo a carne ou segundo o instinto, desejos individuais e impulsos egoístas. Não, pelo contrário. A liberdade de Jesus leva-nos, escreve o apóstolo, a estar ao serviço uns dos outros. A escravidão e a liberdade em Cristo têm uma dimensão, alguma dimensão de escravidão, que nos leva ao serviço, a viver para os outros. A verdadeira liberdade, por outras palavras, é plenamente expressa na caridade. Mais uma vez, encontramos-nos perante o paradoxo do Evangelho. Somos livres para servir, não para fazer aquilo que nós queremos. Somos livres para servir. Ali está a liberdade. Encontramos-nos plenamente na medida em que nos doamos. Encontramos-nos plenamente na medida em que nos doamos. Possuímos a vida se a perdemos. Este é o Evangelho. Mas como se pode explicar este paradoxo? Porque é um paradoxo. A resposta do apóstolo é tão simples quanto exigente. Mediante o amor. Não há liberdade sem amor. A liberdade egoísta, que faz aquilo que quer, isto não é liberdade. Porque volta-se para si mesmo. Foi o amor de Cristo que nos libertou e é ainda o amor que nos liberta da pior escravidão, a do nosso eu, do nosso ego. Por conseguinte, a liberdade cresce com o amor. Mas atenção, não com o amor intimista, com o amor das novelas, não com a paixão que simplesmente procura o que nos convém e o que gostamos. Não isso. Mas com o amor que vemos em Cristo, a caridade. Este é o amor verdadeiramente livre e libertador. É o amor que resplandece no serviço gratuito, modelado pelo de Jesus, que lava os pés aos seus discípulos e diz: dei-vos um exemplo para que também vós façais como eu vos fiz, servir os outros. Portanto, para Paulo, a liberdade não significa fazer o que lhe apetece, o que lhe agrada. Não, este tipo de liberdade, sem um fim e sem referências, seria uma liberdade vazia. Uma liberdade... E, de fato, deixa um vazio interior. Quantas vezes, depois de termos seguido apenas o nosso instinto, nos damos conta de que ficamos com um grande vazio interior e que abusamos do tesouro da nossa liberdade, da beleza de poder escolher o verdadeiro bem para nós mesmos e para os demais. A verdadeira liberdade sempre nos liberta. Enquanto fazer somente aquilo que me agrada, não liberta. Só esta liberdade é plena, concreta e nos insere na vida real de cada dia. Noutra carta, a 1 aos Coríntios, o apóstolo responde àqueles que têm uma ideia errada de liberdade. Tudo é lícito, dizem eles. Tudo é lícito, se pode fazer. Não, é uma ideia errada. Sim, mas nem tudo é benéfico, responde Paulo. Tudo é lícito. Sim, mas nem tudo edifica, objetou o apóstolo. E acrescenta: ninguém procure o próprio interesse, senão o dos outros. Esta é uma regra para desmascarar qualquer liberdade egoísta. Aqueles que são tentados a reduzir a liberdade apenas aos próprios gostos, Paulo apresenta a exigência de amor. A liberdade guiada pelo amor é a única que liberta os outros e a nós mesmos, que sabe ouvir sem impor, que sabe amar sem forçar, que constrói e não destrói, que não explora os demais para a sua conveniência e que pratica o bem sem procurar o próprio benefício. Em suma, se a liberdade não estiver ao serviço, este é o teste. Se a liberdade não estiver ao serviço do bem, corre o risco de ser estéril e não dar frutos.
Se a liberdade não for ao serviço, corre o risco de ser estéril e de não dar frutos. Por outro lado, a liberdade animada pelo amor conduz aos pobres, reconhecendo no seu rosto o de Cristo. Portanto, o serviço uns dos outros permite a Paulo, escrevendo aos Gálatas, fazer uma observação que não é de modo algum secundária. Assim, falando da liberdade que os outros apóstolos lhe deram para evangelizar, sublinha que recomendaram apenas uma coisa: recordar-se dos pobres. É curioso isto. Esta luta ideológica de Paulo, os apóstolos, se colocaram de acordo. O que disseram os apóstolos? Segue adiante, segue adiante. E não se esqueça dos pobres, isto é, que a sua liberdade de pregador seja uma liberdade a serviço dos outros, não para si mesmo fazer aquilo que lhe agrada. Sabemos, contudo, que uma das mais difundidas concepções modernas de liberdade é esta: a minha liberdade acaba onde começa a tua. Mas aqui falta a relação. Trata-se de uma visão individualista. Por outro lado, aqueles que receberam o dom da libertação trazida por Jesus não podem pensar que a liberdade consiste em afastar-se dos outros, sentindo-os como um incômodo. Não podem ver o ser humano como fechado em si mesmo, mas sempre como parte de uma comunidade. A dimensão social é fundamental para os cristãos, permitindo-lhes olhar para o bem comum e não para o interesse particular. Sobretudo neste momento histórico, precisamos redescobrir a dimensão comunitária, não individualista, da liberdade. A pandemia ensinou-nos que precisamos uns dos outros, mas não é suficiente sabê-lo. Precisamos de o escolher concretamente todos os dias. Decidir seguir neste caminho. Digamos e acreditemos que os outros não são um obstáculo à minha liberdade, mas a possibilidade de a realizar plenamente, pois a nossa liberdade nasce do amor de Deus e cresce na caridade. Muito obrigado. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo nos introduz na grande novidade da fé, da vida nova recebida no batismo, com o dom maior de sermos filhos de Deus. Renascidos com Cristo, passamos de uma religiosidade de preceitos a uma fé viva, tendo como centro a comunhão com Deus e com os irmãos. Passamos da escravidão do medo e do pecado à liberdade dos filhos de Deus. Mas esta liberdade se expressa plenamente na vivência da caridade. E aqui, uma vez mais, estamos diante do paradoxo do Evangelho. Somos livres quando nos colocamos a serviço dos demais. Como se explica este paradoxo? Pela caridade, pelo amor. Foi o amor de Cristo que nos libertou, e é o amor que nos liberta da escravidão do egoísmo. A liberdade, guiada pelo amor, nos torna livres aos demais e a nós mesmos, e conduz-nos a servir especialmente os mais pobres, reconhecendo nestes o rosto de Cristo. Uma das concepções modernas de liberdade afirma: a minha liberdade termina onde começa a tua. Trata-se de um conceito individualista, onde falta a dimensão comunitária. A pandemia nos ensinou o quanto necessitamos uns dos outros. Afirmamos e cremos que os demais não são um obstáculo à minha liberdade, mas a possibilidade de realizá-la plenamente, pois a nossa liberdade nasce do amor de Deus e cresce na caridade. Rezemos agora o Pai Nosso e, na sequência, o Santo Padre nos concede a bênção na conclusão da audiência geral. Sanctificetur nomen tuum,
fiat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Ouvimos a catequese do Papa Francisco nesta que foi uma semana mais tranquila em relação às precedentes. Mas queremos destacar dois fatos. O primeiro é a missa presidida pelo Pontífice na Basílica Vaticana exatamente uma semana atrás. Pela primeira vez em 14 anos, Dom Guido Marini não esteve ao lado do Papa durante a celebração eucarística, mas sim diante dele, de cujas mãos recebeu a ordenação episcopal. Também foi ordenado o bispo chileno Andrés Gabriel Ferrada Moreira, secretário da Congregação para o Clero. A missa marcou o início do serviço do sucessor de Dom Guido como mestre das celebrações litúrgicas, Monsenhor Diego Ravelli. Já na homilia, o Papa reiterou que o episcopado não é uma honra, mas um serviço. Vamos recordar as suas palavras. L'Episcopato, infatti, è il nome di un servizio. Non è vero episcopato senza servizio. Non è il nome di un onore, come volevano i discepoli, uno alla destra e uno alla sinistra. Perché al vescovo compete più il servire che il dominare, secondo il comandamento del Maestro. Chi è più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Servire. E con questo servizio voi custodirete la vostra vocazione e sarete autentici pastori nel servire, non negli onori, nella potestà, nella potenza, no, servire, sempre servire. Outro fato que merece destaque é a memória litúrgica de São João Paulo II, que celebramos sexta-feira passada, dia 22. E recordamos este grande santo da Igreja com as imagens emocionantes da última Páscoa de Karol Wojtyła, em 2005. A Via Sacra foi um momento marcante, com o Papa que acompanhava do Palácio Apostólico as meditações que, naquele ano, foram escritas pelo então cardeal Joseph Ratzinger. Vamos recordar com este vídeo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida.
Obrigado, Bianca. Na semana que vem ela volta com mais informações direto de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não saia daí.